Salve galera do YouTube, bem-vindos ao nosso curso de modelagem com Blender 3D. E desde já eu gostaria de estar agradecendo ao nosso grande amigo Arthur Mota, dono da Lógica Informática, o qual esteve também nos ajudando na divulgação do nosso canal no YouTube. Valeu, Arthur, espero que você continue nos dando essa força aí. Também quero agradecer ao pessoal que tem assistido as nossas aulas e que tem curtido as nossas aulas também. Muito obrigado a todos aí. E vamos então começar agora a nossa quinta aula do Blender. Ok, gente? Então vamos lá. Bom, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre rotação e escala. Na aula 4 nós falamos um pouco sobre os eixos X, Y e Z e um pouquinho sobre posição também. Então, de cara vamos abrir o programa. Deixa eu dar um duplo clique aqui no Blender. Aí está, gente, esse é o Blender 3D, a versão que nós estamos usando, como sempre eu comento, é a versão 2.65. Então está aí o objeto cubo, é o objeto básico que já vem no programa, ok? De cara você abre o programa e já aparece o cubo para você começar a fazer as suas deformações, né? Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de escala. Escala, tá, gente, seria, no caso, você trabalhar com o tamanho do seu objeto. Quando você mexe na escala, você mexe no tamanho do objeto. Então nós temos aqui duas opções bastante básicas e bastante simples de serem usadas. A primeira delas é a que eu gostaria que você estivesse bastante atento para usá-la, é pressionando a tecla S do seu teclado. Então pressionou a tecla S, olha o que acontece. Aparece um pontilhado e duas setas repelidas. Quando você puxa o seu cursor para fora do objeto, você aumenta o tamanho do seu objeto. Então estamos trabalhando agora com a questão da escala, ou seja, o tamanho do objeto. Bom, se eu quiser manter o objeto desse tamanho, eu pressiono o botão esquerdo do mouse. Caso eu não queira, ou melhor, se eu quiser cancelar, eu pressiono então o botão direito do mouse. Ok, gente? Então eu vou cancelar por enquanto. Então, repetindo os passos para que você pegue um pouco melhor, vamos fazer o seguinte. Observação, tá, gente? Procurem deixar o cursor um pouquinho longe do cubo para que você tenha um melhor controle. Pressione a tecla S. Olha só, S de escala. Puxando para fora, aumentamos o objeto. Para dentro do objeto, diminuímos o objeto. Ok? Algo bem simples, dá para todos usarem com muita facilidade. Eu vou deixar o objeto um pouquinho maior do que o normal. Está ótimo esse tamanho, eu vou pressionar o botão esquerdo do mouse e assim eu mantenho o tamanho do objeto. Bom, gente, trabalhar com escala é muito importante no momento em que você estiver ajustando os objetos, criando o cenário ou até mesmo modelando um personagem. Então é importantíssimo que você domine essa técnica, ok? Então guarde bem na cabeça aí, vai lá, tecla S do teclado, escala no Blender, ok? Então vamos conhecer a segunda forma de você trabalhar agora com a escala de um objeto. Descendo um pouquinho mais, nessa barrinha aqui, ó, veja só, o cabeçalho da nossa 3D View. Aqui embaixo nós temos, olha só, contando, 1, 2, 3, a quarta opção é a opção de escala. Você vai clicar e dessa forma você habilita essa opção, ok? Repare que os ponteiros deram lugar agora a pequenos cubos, ok? Então se a gente puxar, por exemplo, esse cubinho verde, clica, segura e arrasta com o botão esquerdo do mouse, tá, gente? Então você está trabalhando a escala usando o eixo Y. Botão direito cancela, né? Nós não cancelamos, simplesmente soltamos. Vou tentar de novo, olha lá. Botão direito cancela, certinho. Se eu pegar esse quadradinho aqui, o vermelho, eu vou estar trabalhando então a escala no eixo X. Botão direito cancela, ok? Se eu segurar o quadradinho azul, eu estarei mexendo então a escala no eixo Z. Tudo bem? Botão direito cancela. Bom, deixa eu dar um Ctrl Z para a gente voltar um pouquinho, gente, ao objeto normal, né, com as suas proporções originais. Aí está o cubo. Então você já pode ver que trabalhar com escala é bastante simples. Você aperta a tecla S e você pode trabalhar a escala. Aqui ele está aumentando altura, largura e comprimento, tudo por igual, ok? Quando a gente quer mexer na escala,
sobre um eixo, o que a gente faz? Primeiro a gente aperta a tecla S, ok? Assim a gente começa a trabalhar com a escala. Quando eu quero que essa escala seja trabalhada somente em um eixo, por exemplo, o eixo Y, o que eu faço? Depois que eu apertei a tecla S, eu aperto a tecla Y. Assim, o Blender vai fixar a escala no eixo Y. Olha só. Como é simples fazer isso. Já sabem, né? O botão direito cancela a ação. Eu quero trabalhar a escala agora no eixo X. Como é que eu posso fazer? Primeiro, pressione a tecla S. Apertou a tecla S, quero fixar a escala no eixo X, eu aperto X. Quando eu puxo para fora, olha só. Estou trabalhando a escala agora sobre o eixo X. Botão direito, cancela a ação. Ok? Se eu quiser então agora trabalhar com o eixo Z, eu faço da mesma forma. Pressiono a tecla S de escala, em seguida a tecla Z. E veja só, estou trabalhando agora a escala no eixo Z. Botão direito, cancela a ação. Bom, então você já sabe, você pode apertar a tecla S, fixar em um eixo, apertando o eixo logo em seguida. Por exemplo, aperto o S, depois o X. Estarei trabalhando assim a escala em cima do eixo X. Se eu quiser trabalhar a escala em cima do eixo Y, eu aperto a tecla S primeiro, depois a tecla Y. Ok? Eu acredito que tenha ficado bastante claro tudo isso que eu falei para vocês agora há pouco. Ok? Então veja só. Você tem a opção do teclado e você também pode habilitar essa quarta opçãozinha aqui no cabeçalho da 3D View. Ok? E clicando nesses quadradinhos aqui, segurando e arrastando, você também pode mexer com a escala em cima de cada eixo. Botão direito, cancela. Então veja só, gente, é muito simples. Ok? Vamos agora conhecer um pouquinho da rotação do nosso objeto. Rotação, tá, gente? Você vai apertar primeiro a tecla R. Apertou R, então você agora pode girar aqui o cursor e você repare que o objeto também está sendo rotacionado. Então o nosso R vai ser a nossa rotação. O S vai ser a escala e o R vai ser a rotação. Se eu quiser fixar a rotação em algum eixo, o que eu preciso fazer? Apertei a tecla R para acionar rotação. Em seguida, eu aperto a tecla Y, por exemplo, para fixar a rotação no eixo Y. Se eu quiser colocar a rotação no eixo X, depois de apertar a tecla R, eu aperto o eixo X. E ali está. Rotação sobre o eixo X. E se eu desejar que essa rotação seja feita sobre o eixo Z, eu aperto Z. Depois que eu apertei a tecla R, aí está também a nossa rotação feita no eixo Z. Bastante simples, não é mesmo? Se eu quiser manter o objeto nessa posição, botão esquerdo do mouse. Tudo bem? Agora, eu vou dar uma dica bem prática para você. Vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de trabalhar a escala em cima de dois eixos. Como que eu posso fazer isso? Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, aperte a tecla S. Pronto, acionamos a escala do objeto. Segure a tecla Shift e aperte a tecla Z. Olha só, acionamos dois eixos ao mesmo tempo, o Y e o X. Sendo assim, a gente pode aumentar nesses dois eixos. Botão direito, cancela a ação. Se eu quiser agora trabalhar sobre outros eixos, o que eu faço? S de escala, acionado a escala, Shift X. Agora estou trabalhando em cima do eixo Y e do eixo Z. Muito bacana essa opção, ok? Então, por enquanto é isso. Maiores detalhes a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então eu quero que você pratique pelo menos isso agora. Tá legal? Vamos fazer agora o seguinte. Já que sabemos um pouquinho sobre escala e sobre rotação, vamos pressionar a tecla Ctrl N. Segura Ctrl e aperte N. Aí aparece aqui, no caso, uma janelinha para a gente poder reiniciar a tela padrão. Pode clicar aqui em cima de Reload Startup File. Ok? Vamos fazer o seguinte. S de escala, Z para fixar
no eixo Z. Botão esquerdo, confirmação. S de escala, eu quero trabalhar agora no eixo X. X. Botão esquerdo, confirmação. Vou trabalhar a escala sobre o eixo Y. Botão esquerdo, confirmação. Ok? Eu espero que até aqui não tenha ficado nenhum tipo de dúvida. Ok? Espero vocês então na nossa próxima aula, que é a aula 6. Muito obrigado pela sua atenção. Curtam, compartilhem, divulguem o nosso canal e novas videoaulas estarão sendo postadas logo em seguida. Muito obrigado, até logo!